Olá, boa noite. Vou colocar uma musiquinha aqui que eu senti de compartilhar com vocês até que o pessoal vai chegando aqui. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais um encontro, nosso domingo aí. Conexão familiar. Olha aqui que delícia, gente. Coisa boa é ter amigos com quem posso sempre contar. Um bem-querer que vem comigo me traz força pra continuar. Com os amigos a gente aprende que o mais importante é estar presente na vida um do outro. Porque cada instante vivendo vale mais que o ouro. Cada um tem seu jeito único, encantador. E dentro do meu peito tem jardim pra toda flor. A amizade é amor e o amor transforma tudo. É tempo que faz da pedra um diamante puro. É semente regada na raiz, da sombra, a fruta e a flor. É o que nos faz feliz, a cura pra toda dor. Quero colorir a vida, fazer dela aquarela. Cada amigo é uma cor em que a luz se revela. Bom, tá cheio de alegria em cada novidades aqui pra gente poder partilhar. No rosto de um amigo, Bom, a vida fica bem foi, mais acho que da última vez porque faz é ser eu falei, acho que eu deixei um recadinho pra semana, né, sobre autocuidado e o que a gente poderia fazer, né? Simples detalhes assim no dia a dia que nos faz bem. Afinal, a gente precisa também, né, se cuidar, estar bem para poder atingir o nosso objetivo principal aqui, né? Que são os nossos filhos, poder acolhê-los com qualidade. A gente não vai estar aí sempre, né, perfeita, mas... Ei, Mel, bem-vinda, amada! Bom te ver aqui. Tá escutando a musiquinha que eu coloquei? Coloquei uma música gostosa aqui pra gente iniciar. Vejo um horizonte mais bonito. A verdade lapidando. Acho que tá no finalzinho aqui. Hoje eu vou ler mais um trechinho aqui do livro. Ah, tá. Escutou? Ai, tô aqui comemorando. Tava comemorando aqui hoje um pouquinho, né? Da que a gente... das nossas conquistas, né, Mel? Relacionada aí a concluir, né, a certificação. Que na verdade representa um pouquinho do passo, né, que a gente decidiu dar aí, da parentalidade, que é um movimento que, assim, é um start que a gente começa, né, de atuar conscientemente aí nas relações aí com os nossos filhos, acaba que impacta em tudo, né, em todas as nossas relações. E a gente precisa, na verdade, né? Ei, amada, ei, Ju, bem-vinda, amada. Fotinho linda suas aqui. O quanto que às vezes é desafiador, né? A gente tomar certas decisões que vai fazer a gente olhar, né, para nós mesmas
Mas o quanto que é necessário, né? É um símbolo, né? Fiquei feliz de recebê-lo também. Exatamente, Mel. A gente tem que celebrar, né? A gente precisa olhar para isso também, para motivar mesmo, né? A gente tem muitos passos aí pela frente, mas se a gente não parar para poder para agradecer e perceber assim o que a gente já caminhou até aqui, né? Para encorajar, da gente seguir, a gente ser flexível, amoroso com a gente mesmo, pra gente ser congruente, né? A gente dá, né? É isso aí que os nossos filhos também precisam, essa flexibilidade, esse amor, celebrar os mínimos detalhes aí no dia a dia, né? Com eles, as conquistas deles também, a gente estar atento a isso, olhar para isso, né? E a vida se faz, né? Disso, de cada vitória, né? Relacionado a aquilo que a gente tá vencendo, né? E dentro disso, continuar um passinho de cada vez. Aí hoje eu vou ler mais um pouquinho aqui do trecho, né, do livro Educar Sem Violência, Criando Filhos Sem Palmadas, de Lígia, né, Sena e Andréia Mortanci. Bom, tem um trechozinho aqui que eu fiquei, né, para dar continuidade o vínculo, né? Que tipo de ligação você pretende estabelecer com seus filhos? E aí tem momentos que tem umas partes assim que tocam muito a gente, né? Mas às vezes é necessário olhar pra gente, de fato, se posicionar, né? Me veio outro dia, assim, quanto que nós vivemos hoje no mundo, assim, de adultos ainda, né? Infantilizados, como que a gente estivesse agindo inconscientemente com as nossas feridas aí. A gente está tendo que adultizar os adultos para não adultizar as crianças, né? Para poder acolher as nossas crianças, um olhar do que se espera, né? De um comportamento de uma criança, para a gente poder ter uma atitude, né, responsável, adulta, né, na verdade, ali com elas, de acolhê-los, né, a ajudá-los a lidar, né, com o sentimento, com a emoção, com o que eles ainda estão aprendendo a lidar, e nós também estamos aprendendo, mas a gente precisa se posicionar e ajudá-los, né, muitas vezes, o que está por trás desses comportamentos, né, vai nos chamar a olhar para algo para os nossos comportamentos, que ainda é inconsciente, e aí, bom, vai mexer em questões muito particulares nossas, né? Mas que bom que a gente também pode olhar para isso, pode contar com profissionais, né, com pessoas que podem dar esse apoio também para a gente poder acolher aí as nossas culpas, né, os nossos erros, falhas, para a gente fazer o nosso melhor aí. Porque os nossos filhos, né, vão dizer um pouco sobre isso relacionado ao que eles estão, se eles estão se comportando de certa forma, tem algo, né, que precisa ser solucionado e cabe a nós olhar para isso, né. E aí eu vou ler um trechozinho aqui, talvez vocês possam até dizer algo aí, né? Que muitas vezes são situações um pouquinho complexas, mas dá um start, né, pra gente, e às vezes é necessário esse start aí. Aí eu vou ler aqui. Existem pais que estabelecem vínculo de cuidado e proteção, mas que não respeitam a individualidade do filho. Outros estabelecem vínculos de dependência com as crianças e acabam não conseguindo agir da maneira madura que se esperaria de um cuidador. Existem também aqueles que estabelecem vínculos de culpa
e acabam sendo permissivos, aceitando facilmente a barganha, apenas para não se sentirem ainda piores. Bom, uma pausa aqui. Quando a gente percebe que a gente está falhando, né, vem a culpa e a gente tende a muitas vezes ter dificuldade de lidar com isso, né, de assumir e como muitas vezes qual a forma melhor, né, mais responsiva, correta de se posicionar, né, e não cair nesse ciclo vicioso, né, que a culpa nos leva muitas vezes a nos vitimizar, ou a tentar, assim, esconder aquilo, né, a nossa falha, e tentar consertar isso com os nossos filhos de uma forma permissiva também, de uma forma que a gente vai ali tentando, como se fosse barganhar esse amor ali, né, por eles, assim, através da permissividade, né, e isso acaba que a gente não soluciona a questão em si, né? E aí, onde que eu parei aqui? Por sentir ainda, né? Não sentir ainda dores ainda piores, né? Pra gente não se sentir pior, tá? E existem os que estabelecem vínculo com o único propósito de agredir outra pessoa por intermédio dos filhos, em geral o cônjuge de quem está se separando ou do qual já está separado. Esse último caso leva a outra síndrome, a síndrome da alienação parental, bem conhecida em relações nas quais existem disputas de guarda de filhos ou processo litigioso de divórcio, em que um dos pais estabelece uma relação bastante perigosa e inadequada com a criança, buscando influenciá-la a fim de conseguir benefícios e vantagens no processo, colocando-a contra o cônjuge que é atacado e diminuído, para que aquele que ataca e diminui possa se sentir mais amado, querido e importante, e, sobretudo, criando e reforçando a noção de que, naquela família, um lado representa o bem e o outro o mal. Aí tá aqui comunicação pessoal. É um processo, né, bem delicado, assim, de falar, assim, mas eu acredito que traz uma reflexão para nós, assim. Talvez aconteça, às vezes, até com pais que não necessariamente estão separados, né? Esses conflitos familiares que muitas vezes nos traz sobre nós mesmos, né? Questões que a gente precisa olhar, que a gente não dá para seguir, né? Se a gente segue com um comportamento assim, nossos filhos serão, né? As crianças que serão afetadas por isso. E aí, bom, como que eu posso perceber, né? Esse comportamento muitas vezes infantilizado nosso, né? De querer consertar a relação com os nossos filhos, mas de uma forma que não está sendo responsiva, né? E aí leal com eles, por exemplo. A criança, ela precisa do nosso apoio, né? Para, muitas vezes, atitudes que às vezes a gente percebe que não foi respeitosa com elas, e a gente até dizer para eles, assim, no caso, né? Quando a gente muitas vezes é agressivo, e como transformar essa comunicação, né, que a gente fala de comunicação não violenta. Vou dar um exemplo, por exemplo, né, que agora com essa pandemia aflorou muito, assim, a questão da escola, né, das atividades, de acompanhar. São situações que geram muito conflitos, né, que geram muitos, às vezes, desentendimentos entre pais e filhos, e isso nos leva, né, a sentir culpa quando às vezes a gente não conduz eles de uma forma ali respeitosa, momentos assim que às vezes a gente grita, momentos que às vezes a gente percebe que não dá conta ali, né, de como que eu lido com essa situação, como que eu peço ajuda para poder, né, resolver, solucionar isso de uma forma menos conflituosa, mais respeitosa. E aí a gente se embanana, assim, fica um ciclo ali que
que a gente desentende, e é claro que, assim, quando a gente fala de relacionamento, né, sempre, né, quando a gente se relaciona, vai ter conflito. Mas como que a gente faz para que isso não se torne, de certa forma, assim, uma rotina, né, pesada, onde a gente fica num emaranhado que a gente parece que não consegue sair, né, trazer solução. E aí tem uma solução para isso, né? E a gente fala, né, na parentalidade, né, sobre a questão de olhar para isso, né? De olhar para os nossos filhos, quando eles, muitas vezes, precisam, né, de ajuda. E às vezes eles começam a ter um comportamento que por trás desse comportamento, né, tem uma necessidade ali a ser atendida. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala, né, necessidade de presença, de afeto, como que tá esse vínculo, né? Será que eu tô me mantendo presente na vida do meu filho só com esses atritos? E aí, será que eles são percebidos por nós apenas nesses momentos, né? E aí eles tendem a comportar de uma forma, se eu me comporto assim, eu ganho a atenção da minha mãe ou eu ganho a atenção do meu pai. E aí a gente sempre acha, né? Que tá fazendo para chamar a nossa atenção, ou eles estão testando né, a nossa paciência. E aí muitas vezes eles repetem, né? Ou tendem, eu me sinto amado dessa forma, e aí eles, como que se eles se sentissem amados através, né, dessa comunicação. Eu vou ler um trecho aqui, outro trecho que vai explicar um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, aqui. Peraí, rapidinho, gente. Aqui, a criança... Peraí. Tá, falando aqui. A prática da violência como forma de disciplina gera exatamente isso. Indivíduos instáveis, carentes, desconfiados, inseguros e o que pode ser ainda pior, que confundem amor com violência ou aceitam que a violência também seja uma manifestação do amor. É claro, portanto, que educar com violência não gera qualquer tipo de vínculo seguro e saudável. Pelo contrário, a disciplina positiva baseada na compreensão da criança e de suas necessidades, excluindo totalmente a prática da violência, contribui, assim, para a construção e solidificação de vínculos seguros, saudáveis, para que a criança cresça estável, forte e segura, sem problemas de autoestima, sem considerar o outro como um opositor e, principalmente, sem aceitar a violência como ferramenta de mediação de conflitos. Então, assim, é exatamente isso. Eles vão interpretar. Aquela pessoa, né, meu pai ou minha mãe, eu estou ganhando essa atenção dela dessa forma, ela vai começar a perceber o seguinte, ela vai começar, então eu me sinto, né, ela interpreta amor, né, dessa forma, então a tendência é ela repetir esse comportamento onde ela vai ganhar a nossa atenção quando ela não se comporta bem. E aí gera mais, né, algo que gera uma repetição que depois a gente, é como se a gente, quando está muito próximo, você está tão envolvido ali emocionalmente, você não vai conseguir perceber isso. E aí, quando a gente fala muitas vezes de soltar o controle, de olhar, né? Quando a gente até, por exemplo, busca um acompanhamento de um profissional para poder ajudar, né, a se autorregular ali emocionalmente, e aí você vai ter uma visão mais, digamos assim, que a gente fala do olhar de águia, né? Que ela olha de cima
e consegue perceber todo o contexto. E aí, né, compreender, nossa, como que tá indo, o vínculo com meu filho está seguindo dessa forma. A gente tende a brigar mais e eles tendem a comportar pior. Porque assim eu ganho a atenção do meu pai, assim eu ganho a atenção da minha mãe. Assim, a minha mãe larga tudo que ela tá fazendo para vir aqui e me perceber. Assim, meu pai larga tudo, trabalho, né? Tudo que ele tá fazendo para eu ser notado. E parece óbvio quando a gente fala assim, mas quando a gente tá muito envolvida a rotina, né? Aquilo tudo a gente não consegue perceber. Aí a gente, né, busca muitas vezes apoio, profissionais. É importante que muitos profissionais também estejam atentos a isso, porque senão às vezes a gente também... isso é engraçado, porque eu, por exemplo, sou enfermeira, né, e venho aí, por exemplo, suponhamos, vou dar um exemplo de hospitais que ainda seguem protocolos, né, e isso... a medicina também, a gente segue à risca protocolos que assim, que às vezes nos dessensibiliza, nos deixa, nossa visão fica limitada. Isso, Ju, limita a nossa visão. E aí parece que assim, quanto mais isso se estende, mais a sensação que às vezes a gente tem de não conseguir parar para olhar para isso vai nos gerar, vai assim, tipo, tira o tapete, né? Porque assim, nossa, quanto que eu tô errando. Aí a gente tem essa dificuldade, porque é muito, toca, né? Mexe na nossa ferida, nossa vaidade, nosso ego. Nossa, eu tô falhando com meu filho. A gente se decepciona. E aí, quanto mais cedo a gente olhar para isso, solucionar, e também ser humano, né? Assim, validar tudo que acontece isso, né? Quando a gente pensa se a gente for olhar, né? Se a gente pensa no que a gente idealiza de uma família, né? Nossa, eu vou fazer um planejamento de casar, de ter filhos, e aí que a gente fala do enxoval desde, né? Que a gente prepara, que a gente acha que é trabalhar, também ter, né, ali condições financeiras para poder arcar com o que envolve, né, ter um filho. Mas aí que a gente idealiza, vai vir um filho, né? Ai, que bom. A gente cria expectativas desde então de que essa criança, que vai ser tudo, né, que essa criança não vai dar trabalho. E aí que a gente, desde muitas vezes até, né, do nascimento, o puerpério, que vem a frustração de que a gente vai lidar sim, né, com choro, com necessidades que essa criança tem ali, né, de ser atendida, e a gente precisa né, atender essa necessidade. E muitas vezes a gente vai precisar de apoio para isso, a gente vai precisar de ajuda. E aí, quando acontece, né, toda essa transformação, se a gente não tiver consciência disso, né, essa criança vai se sentir mal, como se ela fosse um peso ali para os seus pais, porque ela está, entre aspas, dando trabalho, e que na verdade, cada etapa de desenvolvimento dessa criança vai ser algo novo para nós. E se o primeiro filho vai ser de um jeito, e mesmo se for segundo, terceiro, quarto, cada um é de um jeito. E aí, ei Dani, bem-vinda, amada. E aí que a gente sempre vai precisar agora aquela questão que a gente fala, né, que hoje para ser pai e mãe a gente vai precisar estudar também. Não é só, né, somente assim, ter um filho e seguir padrões que a gente seguia mais, né? E isso, como eu disse aqui, para todas as profissões, a medicina, tudo transforma. A gente fazia de um jeito e descobre, nossa, dessa forma não funciona mais, né? Foi percebido assim, e a gente simplesmente desconstruir, né, aquilo que foi, que eu aprendi, ou que eu achava que era amor, que era cuidado. Eu vou desconstruir tudo isso e agora me abrir, né? É um ato de humildade também.
Até quando a gente percebe que falhou, que errou, chegar, conversar com os nossos filhos e falar: nossa, a mamãe fazia dessa forma e eu percebi agora que era, né, que essa forma não era respeitosa, pedir perdão, porque às vezes a gente traz que a gente tem que exercer um papel, né, de, de um, que a gente acredita que a nossa função aí, né, de autoridade é passar uma imagem de quem não falha, de uma pessoa extremamente correta, porque se a gente mostrar que a gente falha, esses filhos não nos respeitariam, né? Não nos veriam como pais, e na verdade isso só mostra, né? Permite também que eles podem, né? Que eles vão falhar, que eles falham e que podem contar com o nosso apoio também, né? A gente cria esse vínculo afetivo, esse vínculo amoroso com eles, né? Onde quando eles crescerem, cada vez que eles, né, desenvolverem, eles sempre vão saber que tem com quem contar, com quem, né, partilhar ali as suas dúvidas, inseguranças, as suas falhas. E aí, por mais que muitas vezes seja, né, desafiar para tudo isso, né, mas traz, né, o que a gente fala, que tipo de vínculo a gente quer estabelecer para os nossos filhos. A vulnerabilidade conecta, isso mesmo, Jô. Estar aqui, né, por exemplo, a gente tá mostrando que a gente também falha, mas que a gente, através, né, de literaturas que já vem aí há muito tempo também mostrando essa forma de comunicar, de relacionar, a gente traz isso, né, para poder mostrar, assim, que não é algo que a gente está dizendo da nossa cabeça, do nosso achismo, não é uma arrogância que eu quero aqui, né, em colocar que eu sou né, a mãe perfeita, não é sobre isso. É sobre o quanto eu descobri que eu não sou perfeita, o quanto que eu descobri que há um caminho diferente, né? E que cada dia agora eu estou seguindo esse caminho e descobrindo, né? Formas, uma relação que a gente vai se curando, né? A gente se cura e transforma a nossa vida assim, né? Mas se a gente tenta mascarar isso, ou não olhar para isso, ou adiar, né, essa transformação, ela vai acontecer, né, de alguma forma. E às vezes muito mais dolorosa se a gente não acolher, né, não ser humilde para poder acolher isso, né? E aí os nossos filhos, né, que precisam de pais aí conscientes para poder validar o que eles estão sentindo, validar, né, as suas emoções, as necessidades reais deles, necessidade de afeto, né? E é só olhar muitas vezes como que nós também, nós adultos temos nossas carências afetivas, né? Nossa necessidade de pertencimento, de ser reconhecido, né? Imagina as crianças, nossos filhos. Então a gente precisa se acolher, né? Nos fortalecer para a gente poder, para a gente exercer, né? A nossa função materna, paterna. E dentro disso que eu li no início, que é bem assim, né? Mexe, né? Mas se eu percebo, né, ali que eu falhei, então como que eu posso solucionar isso de forma responsiva sem tentar, né, responsabilizar o outro sobre isso, né? A gente tá sempre, né? Aquela questão também que a gente traz muito forte, né? É muito forte isso ainda, que a culpa é da mãe, né? É claro que se a gente pensar aí desde a gestação,
o vínculo, né, entre mãe e filho é muito forte. Então, quando a gente passa mais tempo, né, com eles, a tendência de falhar, é claro que é maior, né, da mãe, porque ela tá ali. E aí a gente precisa exercer aí um movimento, né, que a gente fala, um movimento feminino, né, um movimento masculino, enfim, saudável nas nossas relações, onde a gente equilibra uns aos outros. Não é passar a responsabilidade para o outro ou jogar, né, a transferir a culpa, mas dentro do que a gente sabe, o quanto que uma mãe, né, se doa ali para um filho, o quanto que nós podemos, quando a gente percebe, né, qualquer situação de desgaste, que a gente pode dar apoio ali também, né, para outra mulher, apoio moral, que seja. Às vezes, assim, a gente percebe o quanto que aquela mulher, aquela mãe tá estressada. O que a gente pode fazer ali de forma, sabe, muito respeitosa, ética, né, também, assim, o que a gente pode oferecer que às vezes discretamente, assim, que vai trazer leveza, e isso vai, consequentemente, trazer ali, né, uma relação saudável, um vínculo saudável entre mãe, né, tem essa mãe e esse filho, entre essa mulher, né, e esse companheiro, ou que seja, né, o ex-companheiro. O que todos nós, enquanto, assim, sociedade, podemos colocar de sementes boas, sabe, para poder julgar menos, mas trazer soluções. Quando eu venho aqui e trago essa leitura, dá um start. Mas dentro desse start, nossa, o que a gente pode, né, evidenciar que o outro também faz de bom, e aí o que a gente pode, assim, encorajar, né? Encorajar essas pessoas para que elas não desistam, sabe? Não desistam de continuar exercendo aquele papel amoroso. Olha que legal esses momentos que você tem, né, com o seu filho ali, que eu percebi, que legal. Que bom, né? Encorajamento, não assim, é uma questão de assumir a responsabilidade do outro, né? Mas que a gente fala muitas vezes do checklist, né, perfeito da maternidade. A gente não é sobre isso. É sobre dentro do que essa mãe ali, porque, gente, são vários contextos e várias realidades, né? Se a gente pensasse num contexto, digamos, muito desafiador ali, não é do dia para o outro que essa família, que essa, né, pessoa vai conseguir transformar ali. Mas o que pode ser colocado em prática, sabe? Naquele contexto, naquela realidade, para poder trazer leveza para aquele vínculo, né, entre os filhos ali. E aí, isso é tão gostoso, porque quando a gente olha para aquele pontinho ali bom que pode se multiplicar, aquele sentimento, ele vai sendo multiplicado, e aquela ação, ela vai, né, aumentando. A gente vê que pode ser possível a cada dia aumentar, né, essa forma amorosa de comunicar, esse tempinho de qualidade, né, e aí a gente exercer esse encorajamento, né, com nós mesmas, claro, e com outras famílias, né, enfim, o companheiro, com o ex, o que a gente pode, né, colocar em prática quando a gente fala de comunicação não violenta. E é isso, assim, como a, né, Ju falou, a vulnerabilidade. Já aconteceu episódios assim de que, olha, todos nós vamos precisar de apoio, gente. Não existe, assim, aquela pessoa que hoje exerce, digamos, mais autoridade, que seja em qualquer profissão, qualquer trabalho, é uma pessoa que simplesmente criou mais habilidade de lidar com as suas vulnerabilidades, de assumir as suas vulnerabilidades e de buscar apoio. Não é uma pessoa
que não tem problema mais, que não é vulnerável e que não conta com o apoio de ninguém. Pelo contrário, é uma pessoa que descobriu a humanidade dela e que aprendeu estratégias de solucionar os seus problemas. Profissionais que muitas vezes a gente pensa, psicólogos que seja, são os, inclusive, né, é indicado que todos passam também, né, por acompanhamento psicológico. Por quê? Você vai acolher outra pessoa, você precisa se acolher também. Então, aquela questão que às vezes a gente se coloca num lugar de achar que a gente precisa estar, né, perfeito, não existe, sabe? A gente eternamente vai precisar, né, desse autoconhecimento, dessa avaliação, desse suporte, desse apoio. E é legal que à medida que eu me fortaleço, eu posso cada vez mais, né, eu exerço uma relação mais saudável com meus filhos. Isso volta de forma tão gratificante, isso nos traz tanta alegria. E esse potinho também que, né, nos transborda, o que a gente vai fazer? A gente vai aí sim a gente vai transbordar também na vida de outras pessoas, né? E aí a gente vem impacta, querendo ou não, né? A gente vai simplesmente jogar essa sementinha, né? A gente vai transbordar aí. E aí é um processo contínuo, né? Que não para. Eu busco apoio, eu melhoro aqui, aí eu, né, subo mais um degrauzinho e vamos juntos caminhando. A questão é não parar, é não deixar que as nossas falhas, que as nossas culpas, que os nossos medos, as nossas inseguranças bloqueiem, nos coloquem assim como que eu tenho que assim, a gente se auto, né, pune, fica se auto-punindo, se vitimizando, enfim, é sair disso, sair desse lugar, né, e celebrar as nossas conquistas, mas não parar aí, né. E é isso, assim, já teve um momento de eu falar, vou fazer terapia o resto da vida, mas aqui, dentro de tudo isso aqui que eu sou hoje, do meu melhor e do meu pior, a gente se acolhe a sua parte que tá fortalecida, e aquela que não tá boa, vamos junto. Vem aqui. Eu não tenho que eu não atingi um nível de perfeição, né, para atuar como mãe, mas dentro de tudo isso, né, que nós percebemos das nossas falhas, bom, hoje mais um dia, hoje eu vou fazer diferente, né, e aí trazer essa leveza, né, trazer essa flexibilidade com nós mesmas e se posicionar mesmo. Ei, Fábio, bem-vinda, minha lindeza, saudade de ti. E é isso, assim, nós mulheres precisamos, né, inclusive, ser mais, voltar, né, exercer essa função aí, essa lealdade, né, umas com as outras, a gente traz, né, essa leveza nas nossas relações, a gente tem esse poder, depende, né, a gente tem escolhas de como que a gente se relaciona, porque sozinhas fica pesado, né? Sozinhas a gente, enfim, eu acredito que a gente não consegue, né? E é isso, eu acho que ficou a mensagem, né, que eu tinha que passar aqui. Mais um start aí das nossas relações, né, familiares. E é isso, quando eu já coloquei aqui conceitos, né, de família,
qual que é o conceito de família para cada um, qual é o conceito de conexão, né, de cuidado para cada um. E aí a gente olhar isso, né? Que tipo de vínculo que a gente quer ter com os nossos filhos, né? Não é sobre, quando eu brinco aqui, né, dramas familiares. Não é sobre não ter dramas, mas é como a gente lida com, a gente pode lidar com eles, trazer soluções para isso, né? Eu falei aqui também essa semana sobre o diagnóstico familiar, né? São tantas questões que envolvem aí, né? Por que eu me comunico, me comporto de tal forma? Está relacionado né? E aí, se a gente pensar o que, gente, uma família envolve tanta coisa, tantas responsabilidades, e aí como que a gente conduz isso, né? Como que a gente conduz tudo isso, como que a gente alinha essas questões, e é um dia após o outro, tá? É gostoso estar aqui falando com vocês. Mas eu sempre volto, tem uma parte que eu gosto muito de falar, que são o ato de serviço, né? Que são as questões aí dos serviços domésticos. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu sempre gosto de mencionar, de que se a gente quer acabar, né, com as guerras, cada um entrar para sua casa, porque onde começam os conflitos, né, é tudo em casa. E não adianta a gente idealizar uma família perfeita, que não vai ter relacionamento, envolve conflito, mas como que a gente soluciona isso, né? Quando a gente pensa que os nossos, que a gente quer, o que a gente quer para os nossos filhos, né, que eles sejam isso, se aquilo, a gente idealiza milhões de coisas para eles. E como que a gente imaginaria que tudo que a gente idealiza começa em coisas muito simples, na nossa forma de relacionar, na nossa capacidade de trazer solução para os problemas, para as coisas simples, desde a uma definição, né, aí que a gente diz das tarefas domésticas, como que a gente comunica nesses momentos, né? Ei, Rafa, saudade, amado, bem-vindo. Como que a gente comunica? Gente, é tão gostoso falar disso, né? De comunicação não violenta. São coisas que parecem assim, tá na nossa cara, assim, mas a gente muitas vezes não tá, né? Consciente disso. E como que isso é importante. Quando a gente quer que os nossos filhos nos escutem, entendam o que a gente está querendo dizer, mas a gente para escutá-los, a gente para ali para validar o que eles estão sentindo, o que eles estão querendo nos dizer. E por que essa desconexão? Nós estamos conectados com nós mesmos, com o nosso sentir. A gente está consciente do que está fazendo para compreender o que é, né? Validar o que eles estão querendo nos dizer e conectar com eles. Para que sim, um comportamento que às vezes a gente esperava, né? Está relacionado a uma necessidade deles, né, de ser atendida por nós. Bom, é isso, assim. Outra questão que eu gostaria de deixar aqui, né, porque às vezes algumas pessoas têm, assim, às vezes uma dificuldade, né, de dentro de tudo que a gente fala aqui, assim, mexe com a gente. E muitas vezes a gente fica mesmo constrangido, assim, de comentar, falar alguma coisa. E aí eu gostaria de deixar, né, aqui, para que vocês que estão aqui agora vendo, quem vem, chega depois, pode chamar aqui pelo direct, no particular, assim, e para conversar, porque às vezes a gente, né, quer algo mais, assim,
mais íntimo, assim, pra gente poder falar, né? Eu tô aberta pra isso, pra gente conversar, pra ouvir, né? É tão gostoso quando a gente pode partilhar isso, né? Pra trazer solução. Não é sobre julgar o que cada um de nós erramos, falhamos e ainda falhamos, mas é sobre trazer solução, né, para a relação do que é mais importante na nossa vida, né, para a relação com os nossos filhos. Então são os filhos de vocês que são muito importantes. E eu sei disso, né, que para vocês também eles são importantes. E que a gente pode transformar, né, essa forma de relacionar, que há uma forma muito amorosa de fazer tudo isso, tá bem? E é muito gostoso a gente poder fazer isso, sentir que tem apoio para isso, né? Encorajamento, e que a gente pode transformar a nossa história, né? E, enfim, as nossas relações, porque isso tudo interfere no nosso trabalho, né? Nas relações com os outros, né, familiares. E é um start aí para nossa vida, né? Tô aqui, tá? Eu falei essa semana aqui sobre o diagnóstico, né? Que eu agora juntei, né? Aí a enfermagem com né? Como educadora parental. E é muito gostoso. O que a gente percebe, né? Dentro do que eu percebia no hospital, né? Que as pessoas chegam muitas vezes adoecidas. E de onde que vem essa ferida? Onde começa tudo isso? E a parentalidade me trouxe essa resposta, né? De questões que o cuidado em si, né? Que a gente pensa que lá no hospital a gente cuida. Mas onde que vem, né? De onde começa tudo? Esse cuidado. E aí são nos nossos lares, né? Nos nossos lares. Então, eu percebi assim que muitas questões não é uma questão fechada, uma coisa que uma resposta concreta que você vai num profissional e meu filho está se comportando dessa forma. O que é? A gente busca uma resposta concreta. Aí a gente espera que uma pessoa venha e fala, é isso, faça isso, tá. São várias questões particulares de cada família. E às vezes são coisas que a gente nem imagina, né? Que precisa ser avaliado de forma muito particular, individual. Muito, muito, muito. Não são protocolos, sabe? Que a gente segue assim, à risca. E muitos de nós precisamos despertar para isso. Porque a gente ainda tem uma cultura, né? De colocar na mão do outro ali a nossa vida, né? E aí, esse outro às vezes segue protocolos. Às vezes esse outro também está no automático, né? Às vezes ele está seguindo, está passando informações, mas voltadas assim para algo, né? Que a gente fala na caixinha ali, algo que e não é assim, não é sobre isso, tá? São muitas questões bem particulares. E é isso, quando, né, agora esse diagnóstico, né, familiar, há algo muito particular de cada um, né? E isso é necessário, né? Escuta, é necessário ser avaliado, é necessário um diagnóstico, assim, de preciso, né? De sensibilidade, de humanidade. O que está por trás dessa pontinha do iceberg, né? E a gente vai junto ali, né? A gente muitas vezes a gente já passa antes, a gente precisa muitas vezes, né? Compreender, inclusive, quando a gente acha que às vezes, né, exercer uma função
A gente, antes de acolher, a gente precisa se acolher. E quando eu me reconheço um ser humano vulnerável, eu consigo acolher outra pessoa, né? Porque eu vou lidar com a vulnerabilidade dela. E aí a gente se conecta assim. Que a gente se reconhece, né? E aí validamos, né? Validamos os nossos sentimentos, as nossas emoções e trazemos soluções. Né? É isso, acho que fica essa mensagem. A gente se vê, né, no próximo... Aliás, no decorrer da semana, a gente se vê e se encontra. Tem muitas novidades aí vindo. No próximo domingo, espero vocês aqui também, às 18 horas, pra gente falar mais um pouquinho. Se tiver algum assunto que vocês queiram também falar, né? Que vai trazer aí, né, pode trazer alguma solução, né? Algum conflito, qualquer coisa que seja. Pra gente falar aqui, né? Pra gente bater um papinho aqui. E é sobre isso, né? Sobre as nossas relações. Envolve tanta coisa, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Deixar alguma mensagem? Deu para passar a mensagem? Porque, assim, é bem complexo, né? E é um assunto, assim, muito amplo, né? Uma coisa está interligada à outra. E é isso, assim, como que é bom, né? A gente perceber que acontece com todos nós e que a gente precisa trazer solução para isso, né? E que bom que tem soluções, que bom. A gente está caminhando para isso, tá bem? Um beijo, acho que eu vou finalizar aqui, né? E é isso, eu acho que no próximo a gente dá continuidade à nossa leitura aqui, falamos mais um pouquinho, tá? Essa semana eu fiz algumas coisinhas, umas dinâmicazinhas aqui sobre autocuidado, que eu sempre deixo uma atividade aqui pra gente, né, do decorrer da semana. E aí eu brinquei até com o Arthur sobre se olhar no espelho, né? E dar bom dia. Dar bom dia pra você mesmo. Bom dia, Camila! E aí começar, né? A gente colocar às vezes em prática esse rir de si mesmo, né? Rir pra você mesma, conversar com você mesmo e se olhar. Muitas vezes a gente, né, observar o seu cabelo, observar os seus olhos, o seu nariz, sua boca. Olha como que eu tô, né? Não é uma questão, assim, de... Só, assim, que a gente fala, vaidade, né, e tudo, mas é um cuidado, né, com a nossa... Com quem? Com nós mesmos. E muitas vezes a gente cuida, né, dos filhos, ou quer que eles aprendam, de certa forma, a se cuidar, mas eles estão observando nós o tempo todo. Eles nos observam e geralmente eles colocam em prática o que eles estão, né, comportamental, o que nós estamos fazendo. Aí eu tenho exercido isso, né, porque eu falei com ele, filho, a gente vai, né, e é engraçado porque ele tá, né, fazendo também, assim, diz ele que se olhou no espelho e deu um risinho, assim, tipo assim, que deu um sorrisinho pra ele. Ele tá interagindo com ele mesmo, né, também. E aí a gente tem brincado e dividido, compartilhado isso, né? E aí, sabe, gente, é assunto demais, eu adoro falar, eu adoro bater papo aqui com vocês. Eu falei aqui já uma vez sobre a questão do corte de cabelo, né? Essa parte, assim, também que a gente fala muito aqui da autonomia da criança. Muitas vezes, desde um recém-nascido, quando eu, né, oriento para os pais sobre cuidado com recém-nascido, que parece, assim, algo que... Quando eu falo, assim, de que a gente precisa comunicar com um recém-nascido o que a gente vai fazer com ele. Se a gente for trocar uma fralda, se a gente for dar o banho antes, a gente comunica. E o tom da nossa voz, né?
Agora, e eles ouvem e sentem tudo. Então, pensa no nosso filho, quando a gente, assim, a gente julga que o nosso filho precisa cortar o cabelo. Por que que eu julgo que meu filho precisa cortar o cabelo? E se a gente colocar eles, né, se a gente esperar um momento que eles possam participar disso? E aí é sobre isso, quando eu tenho orientei o Arthur, né, pra gente começar a se olhar, ele se observar no espelho. E aí, o que você tá gostando do que você tá vendo? Tipo, se eu vir e falo, filho, seu cabelo tá grande, tá feio, eu tô julgando. E aí, se eu ensino, se eu mostro que ele vai ele sentir sobre o que tá fazendo bem pra ele, né? O que ele tá sentindo? Ele tá sentindo, quando ele se olha no espelho, ele tá gostando do cabelo desse tamanho? Quer cortar? Como? Quando? Com quem? Sabe? Aí a gente ajuda, né, ajuda eles a questionarem, a serem questionadores mesmos, a fazer escolhas. Ah, tá. Então eles vão cortar o cabelo porque eu comparei que o filho, que o outro irmão ou que o filho tá mais bonitinho ou assim, o tempo todo, como se ele tá fazendo pelo outro, tá fazendo pelo que os outros vão pensar sobre mim, né? Se eu sou uma boa mãe ou se ele se ele tá bonito ou não. Mas se a gente mostra, vamos olhar no espelhinho, o que você tá gostando? Tá gostando do seu cabelo assim? Você tá gostando, né? E aí, em algum momento, vai despertar neles, assim, não, mamãe, eu tô incomodado com o cabelinho assim, ou então eu quero deixar crescer, ou eu não quero. Ah, mãe, eu quero cortar. Como você quer cortar? É sempre, sabe? A gente muitas vezes acredita que tem que exercer, né, muitas funções, porque realmente, às vezes a gente aprendeu assim, mas e se a gente pensar que nós estamos aqui para dar, né, para protegê-los do que de fato é perigoso, né, do que tipo uma queda, né, de um lugar perigoso, que é a nossa função é dar espaço para que eles. Ei, amada, saudade, Rô! Tô quase que finalizando aqui, mas depois você assiste aqui com a gente, assiste aí no iniciozinho, que tá tão gostoso. Mas se a gente entender que a nossa função é protegê-los, dar espaço, né? Quando a gente fala dar espaço, é espaço seguro mesmo, que dá questão de que pode ser perigoso ali, né? Contra a vida deles, mas deu aquele espaço para eles expressarem, né? Para eles descobrirem a criatividade deles, para eles se descobrirem. E é uma oportunidade porque nós também estamos, né? Que nós também vamos nos descobrir, porque muitas vezes nós ainda não descobrimos. Muitas vezes nós estamos seguindo padrões, né? Padrões de beleza, de dogmas, várias coisas, crenças. Então, eu acho que acabei indo para outra, né? Puxando outro assunto, é tão gostoso. Mas é isso, ó. Depois, no próximo domingo, a gente continua. Eu vou falar mais sobre isso. E aí, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Mas ficou esse papo gostoso, sabe? E agora a gente tá brincando com isso. Porque assim, a gente também quase. A gente falha tanto nessa parte do autocuidado, né? Então aí a gente brinca com eles, a gente interage com eles, né? Eu também tô fazendo assim, e de fato tô colocando em prática, né? Porque não adianta a gente falar uma coisa e faz outra. Aí tô fazendo isso também. Tô me olhando, tô tirando esses tempos, né, pra cuidar também e tudo. E aí, vamos partilhando aqui, né? Vamos partilhar umas com as outras. O que cada uma tem feito aí? Vamos contar aqui, me chama aqui, vamos contar. Conta aqui pelo direct, ou coloca mensagem aqui. Se estiverem, não sentirem a vontade de falar por aqui, a gente fala lá no particular, mas vamos falar, que é tão gostoso, né? Alguma coisinha que a gente tira pra comprar pra gente, uma comidinha gostosa. Gente, lembrei aqui, amanhã é meu aniversário. 17 de maio. E eu vou comemorar, porque, nossa, ainda mais agora, nesse tempo, né? Tô viva! E vamos comemorar, sabe? A vida, né? Celebrar
esses instantes, né, que são importantes pra gente, quantas conquistas, né? E eu vou ver se eu passo aqui um pouquinho para comemorar com vocês. Celebrar. Eu acho que a gente precisa celebrar, sim. E é isso. Acho que para a casa que fica para essa semana, para nós, hein? Continuar, né, com o autocuidado. Coloquem aí, se alguém quiser dar uma dica aí dessa semana, qual que vai ser o para casa pra gente poder lembrar aí, né? Pra gente colocar em prática. Vamos aí, celebrar, né? Celebrar a vida, né? Celebrar como que cada um gosta de celebrar a vida, né? O que é celebrar para cada um, sabe? Isso também às vezes é tão, né, particular. Às vezes a pessoa se sente tão bem quando ela tá com mais pessoas, né, com muitas pessoas, ou quando ela às vezes está com poucas pessoas, ou quando é uma viagem, é um passeio, é uma comidinha gostosa, né, é um livro bacana que gosta de ler. Tudo, né, envolve celebrar, porque é algo que a gente tá vivenciando, né? Tá vivenciando, colocando em prática, né? Então vamos celebrar a vida, gente. Vamos fazer coisas que nos fazem bem, sabe? E cultivar esse vínculo saudável, esse vínculo aí gostoso, equilibrado com os nossos filhos, né? E vamos partilhar isso aqui, né? Vamos partilhar esses momentos, vamos dividir isso, porque isso é muito bom. Geralmente a gente divide, a gente tá sempre vendo notícias que estão assim, sabe, nos colocando às vezes muito para baixo, e a gente precisa olhar, né, para essas conquistas, a gente precisa celebrar, né? E é isso, é um equilíbrio, né? A gente precisa olhar para isso, tá? Um beijo para vocês. Depois vocês compartilhem também, tá? Gratidão pela presença de cada uma de vocês aqui, tá bem? Espero que, enfim, chegue aí no coração, né, de cada um, e que conecte, né? Conecta vocês com vocês mesmos e com os seus filhos, né? Um beijo no coração, um bom finalzinho de domingo aí pra vocês, uma ótima semana, e vamos celebrar, né? Vamos celebrar porque é isso, nós estamos aqui para desfrutar também, né? Para desfrutar de conquistas. Ai, é muito bom. É muito bom esse nível de qualidade, viver com esse nível, né? Trabalhar com essa qualidade e desfrutar disso, né? Desfrutar de tudo que a gente tá colocando em prática, né, gente? Esse viver, né? Em equilíbrio. Ai, beijo, senão eu não paro de falar mais. Um beijo, gente. Tchau. Até o próximo domingo às 18 horas, mas a gente vai se falando aqui durante a semana, tá bem? Um beijo. Tchau.